é que eu vou fazer um produto de qualidade com leite que não tem qualidade, de uma vaca que não está com uma saúde adequada, um úbere que está com problema, que está inflamado? Não tem milagre. Pega o leite de um animal, direto ali do teto da vaca, e leva aquela amostra ali para o laboratório e o ponto de congelamento dá fora ali da faixa aceita. O que pode ser? Então a gente vai investigar o que pode estar acontecendo ali em relação àquele animal. Eu acredito que o primeiro ponto fundamental, isso não só para a análise do índice crioscópico, tá, mas para todas as análises dentro da indústria, e eu sempre começo falando por esse ponto, é a homogeneização da amostra. Se a gente não tiver uma amostra de leite bem homogeneizada, nenhuma análise dentro do laboratório vai ter um resultado exato. Antes da gente seguir com o episódio, deixa eu fazer um comentário rápido aqui com vocês. Muita gente que escuta o Papo de Laticínio sempre pergunta sobre impostos, créditos tributários e todas essas dores do dia a dia do laticínios. A Contilácteos trabalha exclusivamente com laticínios. É um escritório que conhece a realidade da indústria e já atende empresas em mais de 10 estados no Brasil. Só em recuperação de créditos tributários, eles já ajudaram a colocar mais de 100 milhões de reais de volta no caixa dos laticínios. Se você sente que imposto pesa demais, que a conta nunca fecha ou que o dinheiro some no caminho, vale a pena conhecer o trabalho deles. É só procurar no Instagram por @Contilácteos, Contilácteos mesmo, assim, tudo juntinho. E entender como transformar imposto em estratégia em ter um laticínio com lucro de verdade. Procura lá por @Contilácteos e entenda como eles podem ajudar vocês. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Laticínios. Antes da gente começar, gostaria de pedir vocês para se inscreverem no nosso canal. Procure por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscreva e acompanhe nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem episódio novo no ar. Também gostaria de pedir vocês para seguir nossas redes sociais. Procure por @Papo de Laticínios lá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Vocês podem acompanhar nossos cortes, vocês podem interagir com a gente, vocês podem inclusive dar sugestões de convidados e assuntos para a gente trazer aqui para o nosso Papo de Laticínios. Também gostaria de deixar aqui um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, a Evomilk e a Evoale. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito interessante e que traz muita dor de cabeça para os laticínios, que é crioscopia. Então nós vamos falar sobre a crioscopia no leite, os fundamentos, os desafios e as aplicações na indústria de laticínios. Para bater esse papo com a gente, nós estamos recebendo a Bruna Barbieri, da Somaticel. Bruna, seja bem-vinda ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pelos ajustes na agenda para você poder conseguir bater esse papo aqui com a gente. Obrigada, Sara. Obrigada ao podcast Papo de Laticínios pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse assunto que é tão relevante e gera tanta discussão, tantas dúvidas. Realmente tem uma grande importância na indústria de laticínios, né? Que é sobre a análise de crioscopia do leite. Como a Sara disse, meu nome é Bruna Barbieri, eu trabalho na Somaticel, diagnósticos, eu trabalho há 6 anos lá, a gente vem trabalhando durante esse tempo, né, desenvolvendo soluções de análises para a indústria de alimentos, especialmente para a indústria de laticínios. Então, todas as soluções ali para realmente ter um controle de qualidade do leite, conseguir melhorar ali a qualidade da matéria-prima que entra na indústria e, consequentemente, também do produto final. Ô Bruna, e eu acho que seria interessante, até mesmo antes da gente aprofundar no nosso assunto, você explicar para a gente o que é crioscopia, né? O porquê que ela é tão importante para quem trabalha com leite, por que desses padrões, né, do negativo. Eu falo que às vezes a gente fica tão no automático, né, falando de crioscopia, mas a gente esquece de entender, né, o que é a crioscopia. Se você puder nos ajudar a entender um pouquinho. Então, a crioscopia do leite, né, nada mais é do que o ponto de congelamento. Então, a temperatura em que aquele leite congela.
a gente sabe bem que a temperatura de congelamento da água pura, né, a nível do mar, é 0 graus Celsius. Então, a gente tem isso como referência. O leite, ele é uma substância, né? É um líquido ali que é majoritariamente aquoso, então é uma solução aquosa. A gente sabe que a gente tem ali cerca de 87% de água no leite, só que ele é uma solução aquosa com várias coisas ali, várias outras substâncias dissolvidas ou não nele. Então, a gente tem ali dissolvidas na parte aquosa do leite a lactose, cloretos e outros sais minerais, as soroproteínas. Então, todas essas substâncias que são solúveis na parte aquosa do leite, o que elas fazem? Elas diminuem o ponto de congelamento. Então, se a água pura congela a 0 graus, a água ali, por exemplo, com sal, com açúcar, né, que seria a lactose, ela congela a uma temperatura menor. É por isso que o ponto de congelamento, né, o índice quioscópico, ele é o resultado negativo, porque o leite ele só congela numa temperatura menor do que 0. Então, isso gera ali um pouco de confusão, porque quando a gente fala que o ponto de congelamento, né, a quiroscopia, deu baixa, por exemplo, o que isso significa? Que ela deu, por exemplo, ali menor do que 550, que é o quê? Menos 0,560, menos 0,570. Então, apesar de 570 parecer um valor maior do que 550, a gente tem que lembrar que isso é um valor negativo. Então, menos 570 é mais baixo do que menos 0,-550. Então, isso gera um pouco de confusão, né? Um valor alto de quiroscopia, o que seria, né? O índice quiroscópico alto seria um valor que se aproxima mais do 0. Então, por exemplo, menos 0,520, ele é um valor mais alto, porque a gente está falando de um valor negativo, que quanto mais próximo do 0, ele tende a ficar mais alto, né? E isso gera um pouco de confusão, exatamente porque a gente está falando de um valor negativo. E realmente é uma análise muito importante, porque, primeiro ponto, quando a gente pega ali para ver a IN 76, a IN 77 mapa, né? Lá na IN 76, a gente encontra os parâmetros e os resultados ali de cada parâmetro que aquele leite tem que ter para estar dentro do padrão. Lá na IN 76 a gente tem que o leite, né, o padrão do índice quioscópico do leite, ele fica entre menos 0,530, sendo esse valor mais alto, e o valor mais baixo que ele pode ter é menos 0,555. Então, esse é o intervalo, tá, para o parâmetro da quioscopia. E na IN 77 a gente encontra também uma outra informação muito interessante e importante, que é o seguinte: para as análises ali de recepção do leite do laticínio, né, que o laticínio a indústria faz para receber aquele leite cru, a indústria ela não é obrigada a usar os métodos oficiais do mapa. Para, por exemplo, acidez titulável, muitas vezes eu vejo ali o pessoal me perguntando, né? Eu preciso fazer um método oficial para análise de acidez? Não precisa, porque o laticínio ele pode usar qualquer outra metodologia para acidez e outras análises, desde que o método seja devidamente validado, seguindo protocolos oficiais. Então, a gente tem ali o Adolfo Lutz, né, que tem uma série de métodos validados e tudo mais. Porém, para a quiroscopia, isso está lá na IN 77, o único método oficial que o laticínio é obrigado a fazer é o do índice quiroscópico. Então, não tem como fazer a quiroscopia por nenhum método alternativo. Então, para a quiroscopia, precisa ser feito o método, é a única análise que o laticínio precisa realmente fazer o método oficial. Que, né, e o método oficial que o mapa faz é a ISO 5764, IDF 108, que descreve o método do quiroscópio, para encontrar, né, o índice quiroscópico ou o ponto de congelamento do leite. E essa é uma análise muito importante, porque como a gente está falando do teor ali de água, né? Então, o ponto de congelamento, ele tem a ver com a quantidade de água e dissolvidos nessa água, a gente entra num ponto muito importante para a indústria de leite, que é a fraude por adição de água, né? Que vem ali com a intenção de
aumentar o volume de leite, né? Render mais o leite, que consequentemente aumenta o lucro de quem está vendendo aquele leite cru para a indústria. E é, de fato, uma das fraudes mais, digamos assim, mais visadas, né? Mais interessantes ali, quando a gente pensa do ponto de vista econômico para aquele vendedor de leite. Então, por isso, é uma análise muito importante. Depois, né, a gente vai falar mais ali sobre essa questão, mas a importância está realmente nisso. A gente conseguir evitar a fraude por adição de água no leite. Lembrando que o leite, ele não pode ter nenhuma substância adicionada ali a ele, né, na entrega do laticínio. Tem que ser o leite cru, tal e qual, sem nada adicional. Muito legal, Bruna, muito mesmo. E é engraçado, né? Porque você pensa bem, né? A gente tem que. É claro que tem outros parâmetros do leite que é importante a gente analisar a crioscopia, porque às vezes pode estar relacionado com a própria vaca, né? Ou com a dieta, com as coisas assim. Depois eu queria até que você aprofundasse um pouco mais nisso. Mas assim, principalmente por causa de fraude, eu acho meio absurdo, né? A gente ainda ter. Isso é só um desabafo meu, tá? Realmente. É muito interessante, né? E assim, e é demais, né? Todos os dias, todos os laticínios do Brasil passam por isso. E aí, eu sei que nos laboratórios é muito difícil. Às vezes, as dúvidas que surgem, né? E eu queria que você falasse pra gente, assim, quais são os principais cuidados técnicos, né? Os pontos críticos que garantem a precisão dessa análise. Eu tô falando assim, de treinamento de pessoas, né, também, de calibração de equipamento, de uma boa interpretação. Sim. Bom, eu acredito que o primeiro ponto fundamental, isso não só para a análise do índice crioscópico, tá, mas para todas as análises dentro da indústria, e eu sempre começo falando por esse ponto, é a homogeneização da amostra. Se a gente não tiver uma amostra de leite bem homogeneizada, nenhuma análise dentro do laboratório vai ter um resultado exato. E isso é uma questão muito importante quando a gente fala de leite. Como eu falei, ele é uma substância que tem 87% de água, mas tem uma porcentagem ali considerável de gordura, 3, 4% de gordura. A gordura, lembrando que quando ela está resfriada, a 4 graus, ela está em estado semissólido, então em glóbulos grandes no leite cru. A caseína, ela é uma proteína que ela não é solúvel em água, por isso que a gente fala que o leite é inclusive um líquido coloidal, né, que ela tem colóides ali, né, como se fossem glóbulos de gordura, de caseína. Então, o leite, ele é muito difícil de homogeneizar. Não é que nem água, refrigerante, suco, que às vezes basta ali realmente misturar, né, agitar uma agitação simples. O leite, não. Ele chega refrigerado no laticínio, muitas vezes num caminhão de volume grande, então uma boca ali que tem às vezes mais de 5 mil litros de leite, que está refrigerado. Então, essa é uma questão que já torna ali as análises no leite mais difíceis, né? Desde a coleta da amostra do caminhão e também a homogeneização da própria amostra coletada dentro do laboratório. Então, são condições importantes, porque como o leite rapidamente se separa, né, a gordura que é menos densa, ela vai para cima e puxa com ela, às vezes, bactérias, puxa com ela células somáticas, os colóides de proteína, então fica muito diferente a parte ali de baixo de uma amostra com a parte de cima. Então, o primeiro ponto é realmente ter certeza de que a amostra está homogênea. E aí a gente vai para o ponto ali que diz respeito à própria análise de crioscopia, e que isso é um dos problemas ali que a indústria enfrenta muito, que é a calibração do crioscópio com os padrões ali de crioscopia. Né? Então, a gente, né, na Somaticel, nós fornecemos esses padrões de calibração do equipamento, porque basicamente você precisa mostrar para o seu equipamento, né, o que é exatamente uma solução que congela, por exemplo, a 0,000 graus Hortbert ou graus Celsius. Tá? Que seria o quê? A água pura. Então, para ter um padrão ali 000 para calibrar um crioscópio, eu preciso ter uma água de um grau de pureza muito elevado, né? Inclusive, a gente tá lá na norma ISO, né, na normativa, que essa água, ela tem uma condutividade máxima ali para ela, que a condutividade indica realmente que ela é altamente pura.
Então já começa a partir daí, os padrões eles precisam ser feitos a partir de uma água de excelente qualidade, uma água muito pura, e aí a gente vai também para os padrões ali com o índice crioscópico, por exemplo, menos 0,622, menos 0,621, 422, 530, cada crioscópio vai ter ali um padrão, e esses padrões eles precisam ser produzidos pelo fornecedor de acordo com a norma. Tá? Então, não tem para onde fugir, mas o meu fornecedor tem um preparo diferente do padrão de crioscopia. Isso não existe, tá? Porque esse método em específico, a gente precisa seguir a norma. Não tem uma outra forma de produzir um padrão de calibração para o crioscópio, a não ser o que está descrito na norma. Então, o preparo desses padrões de acordo com a norma é um ponto muito importante. Se eu não calibro o meu crioscópio com os padrões ali exatos que o crioscópio pede, eu vou ter ali ou um alargamento da faixa ou uma diminuição da faixa, que quando eu vou fazer a análise da minha amostra, ela acaba ficando ali fora do padrão, porque eu não calibrei corretamente o meu instrumento. Então, a calibração do crioscópio com padrões confiáveis, tá? É uma coisa de extrema importância. O André, o nosso diretor, ele trabalhou muitos anos, né, na indústria de alimentos, trabalhou na Nestlé, na Vigor, como gerente de qualidade, ele é químico, e lá nos anos 90, ele já tinha esse problema com as soluções de calibração de crioscópio, né? Enquanto trabalhava na Vigora, ele tinha ali resultados, o pessoal fala que o crioscópio não segura a calibração, né? O que acontece? Ele já tinha esse problema, ele chamou alguns fornecedores lá desses padrões, dessas soluções padrões, para perguntar, falou, olha, eu quero saber como é que você faz o preparo das suas soluções, lembrando que não tem para onde fugir, o preparo precisa ser de acordo com a norma. E ele disse que um desses fornecedores, lá nos anos 90, falou que preparava, né, colocando água, cloreto, adicionando, tá misturando e colocando uma pitada de conservante. Pessoal, a gente tá falando de soluções com alta precisão, né? Imagina alguém colocando uma pitada de alguma coisa, né? Então, realmente ali ele já tinha esse problema, acabou que nos anos 90 ele falou, não, então eu vou fazer o preparo dos padrões no meu laboratório, com uma balança de precisão, tem todas as condições adequadas para que consiga fazer a solução ali na indústria, nem sempre a indústria consegue ter essas condições, tá? Mas é um ponto muito importante que vem ali gerando problemas ali já há alguns anos. Então, precisa ler a norma, precisa entender o que está descrito lá, o passo a passo está na norma oficial, então precisa ser de acordo com a norma oficial, que é a IDF 108. Então, esse é um outro ponto de muita atenção. Fora isso, a gente tem ali realmente as questões de boas práticas de laboratório, de seguir corretamente todo o procedimento de calibração da amostra, tudo isso, lembrando também, tá lá na norma, a gente precisam ser colocados 2,5 ml, tanto do padrão de calibração, ou depois, quando for aferir a amostra também. Então, tem várias condições ali que precisam ser respeitadas, inclusive a solução padrão está na mesma temperatura da amostra. Então, são uma série de questões para que a gente tenha um resultado confiável na análise de crioscopia. Não é simples, exige um certo treinamento, tá? Que a gente, na Somaxel, a gente sempre faz questão de fornecer ali para o cliente, mas não é tão difícil, é uma questão de prática e realmente boas práticas ali de laboratório na execução da análise. Muito bom. Eu achei muito interessante você falar sobre a amostra homogênea, porque em vários pontos, né, você tem essa coleta de amostra. O transportador coleta lá no tanque do produtor, e aí depois, né, chega na plataforma, existe uma outra coleta do compartimento, e às vezes vai para o laboratório. Então, assim, são 3 momentos que é muito importante de ter. Eu falo assim, 3 momentos, porque às vezes vai para o laboratório, chega lá o pessoal pipeta ali para poder analisar, mas, né, tipo assim, na correria às vezes não homogeneizou direito. Então, assim, são 3 momentos que ele precisa de homogeneizar para coletar, precisa de homogeneizar para analisar, e acontece muito essas falhas, né? Assim, muito fácil de acontecer isso, né? Chega na correria, o volume é muito grande, e aí depois, quando a análise sai,
é aquela doideira, né? E aí eu queria até que você comentasse pra gente sobre isso, né? O que a crioscopia realmente ela revela sobre o leite, né? Quais são as interpretações corretas e incorretas que ainda circulam entre as indústrias e os produtores? Você falou, né, que o padrão da legislação é de menos 0,530 a menos 0,555. E às vezes a gente ainda vê muito um número menor que 30 ou um número maior que 55 e que vai investigar, vai no produtor e aquela briga, não, mas eu não coloquei água, e vai investigar no caminhão, mas não tinha água no mangote, mas não tinha água na unidade final da ordenha, mas não tinha água em lugar nenhum, e aí, tá na dieta, é outro fraude ainda que a gente ainda não pegou, sabe, assim, todos os dias, né? Você tá aí, você sabe, todos os dias alguém liga para você, imagina, falou, Bruna, tem um resultado aqui que eu não tô sabendo de onde que veio. A gente já investigou tudo e não descobriu o que que é. Crioscópio calibrado, equipe treinada, amostra homogeneizada e ninguém sabe o que que tem aqui. Sim, o que acontece, né? São muitos fatores que podem influenciar na crioscopia do leite. Exatamente pelo leite ser essa solução tão complexa, né? Com uma gama ali na composição. Então, a gente tem a lactose, a gente tem os sais, a gente tem várias questões que influenciam. Então, mesmo a CCS, a saúde do animal, a dieta do animal, realmente é muito desafiador. Então, a gente pode ter muitas coisas influenciando no resultado daquele índice crioscópico, e é importante que a análise do ponto de congelamento, né, do índice crioscópico, não seja feita de forma isolada no leite. Então, ele não é um resultado que existe sozinho. Então, vou citar aqui algumas coisas que influenciam, por exemplo, no ponto de congelamento do leite. Como eu disse, é uma análise que envolve a quantidade de água que tem naquele leite e os sólidos dissolvidos naquela água. Então, só o que vai influenciar basicamente ali na crioscopia do leite é o que é solúvel em água. Tá? Falar, a gordura, ela pode influenciar? Muito pouco. A caseína, ela tem influência? Pouca também, mas tudo que for solúvel em água ou uma maior quantidade de água vai influenciar. Então, por exemplo, leite com colostro. O colostro, ele tem uma quantidade grande ali de sólidos dissolvidos. Então, o colostro, ele é, digamos assim, um leite mais concentrado. Então, o que acontece? Como tem uma maior concentração de sólidos no colostro, o que vai acontecer? Vai abaixar o índice crioscópico. Lembrando, de novo, que abaixar é deixar mais negativo. Então, menos 0,560, porque o colostro ele tem uma quantidade maior de sólidos. Então, isso pode abaixar. Período de lactação, então está diretamente relacionado. O período que a vaca, o animal, ele está produzindo mais leite, que ele está no pico ali de produção dele, consequentemente, né, se ele está produzindo mais leite, tá indo mais água. É um leite que tem uma quantidade maior de água para aumentar aquela produção de leite. Então, muitas vezes, no maior período, ali no período que a vaca mais produz em volume, ali o índice crioscópico daquele leite vai ser o quê? Mais alto, mais próximo de zero. Então, menos 0,530, menos 0,525, tá? Porque tem mais água. O volume daquele animal tá muito grande de leite. E ele, claro, a lactose, às vezes ela tá produzindo, tá com uma boa produção de lactose, que é um sólido solúvel em água, açúcar, né, gente? Quando a gente vê, o açúcar, a gente coloca na água, dissolve. Então, o que o açúcar faz? Diminui o ponto de congelamento. O sal, o cloreto, que a gente tanto fala do cloreto no leite, é o sal. A gente coloca sal na água, ele dissolve. Então, o que ele faz? Ele diminui o ponto de congelamento da água, né? Então, o período de lactação vai influenciar. Se o animal está bebendo água o suficiente, né? Então, se aquele animal não está bebendo muita água, ele também vai ter o quê? Uma quantidade menor de água no leite. Então, menos água no leite, o que vai gerar? Um ponto de congelamento mais baixo ali, né? Menos 560, né? Então, mais baixo, tem menos água naquele leite. Basicamente, ponto de congelamento, ele vai dar ali o equilíbrio entre a quantidade de água no leite e os sólidos que estão naquele leite. Dieta também é muito importante, então vários estudos mostram ali quando o animal
ele está consumindo mais grãos, né, na dieta dele, então está com uma dieta ali com maior quantidade de grãos, ele também coloca mais sólidos no leite, então diminui o ponto de congelamento. Quando ele consome mais mais capim, né? Então, como tem mais água, o ponto de congelamento vai mais para próximo do zero. Então, aumenta o ponto de congelamento. Está sempre relacionado com a quantidade de água e sólidos dissolvidos nessa água. Como eu disse, proteínas do soro, lactose. Um caso, por exemplo, com a contagem de células somáticas alta. A gente sabe que as células somáticas altas, muitas vezes as células somáticas altas acabam aumentando também quantidade de sais no leite. Então, de novo, aqueles sais eles podem diminuir o ponto de congelamento. Então, não é simples quando a gente fala de crioscopia. Inclusive, eu tenho alguns laticínios que fazem uma pesquisa muito legal relacionando ali realmente com a dieta do animal. Então, pesquisam ali se a dieta do animal está de acordo, relacionando com o índice crioscópico. São várias possibilidades. E quando a gente fala, né, como eu disse, são questões própria de saúde e de condição daquele animal, então tempo, volume de leite, saúde do animal, dieta, que são questões muito legais da gente pesquisar, que podem dar uma interferência. Então, aqueles casos que o produtor fala que não colocou água, né, que a gente sabe, vamos pegar um caso aqui que a gente tem certeza, a gente pega o leite de um animal, direto ali do teto da vaca, e leva aquela amostra ali para o laboratório e o ponto de congelamento dá fora ali da faixa aceita. O que pode ser? Então, a gente vai investigar o que pode estar acontecendo ali em relação àquele animal. Mais uma vez, qual o período de lactação ele tá? Tem colostro? Não tem colostro? Tá com uma carência, às vezes, na dieta? CCS, como é que tá a CCS? Então, são todas questões que a gente pode correlacionar com o índice crioscópico. Lembrando que uma questão bastante interessante que também não está relacionada com fraude, que influencia no ponto de congelamento, é a acidez do leite. Então, quanto maior a acidez do leite, menor o ponto de congelamento, né? Porque a gente não está falando de sólidos dissolvidos na água, sólidos solúveis na água. A acidez, ela está relacionada com quem? A lactose. Então, a gente tem aqui uma lactose solvida naquela água, do leite, beleza. Quando essa lactose, ela é fermentada, né, ou ela é quebrada ali em ácido lático e lactato, o que a gente tem? Uma lactose, uma molécula, que é um sólido ali dissolvido, vira 2. Então, uma lactose vira uma molécula de ácido lático e uma molécula de lactato. Então, quando a gente fermenta, quando a gente quebra a lactose, a gente gera 2 moléculas. Então, isso dobra a quantidade de sólidos dissolvidos naquele leite. Então, a acidez alta tem tudo a ver com um ponto de congelamento baixo. Então, menos 0,565. Quanto maior a acidez, mais baixo o ponto de congelamento desse leite, tá? Isso tem tudo a ver. E aí, quando a gente vai para as questões de fraude, aí as possibilidades viram infinitas, né? E qual que é um grande problema? É que muitas vezes uma fraude bem feita, ela não aparece no índice crioscópico. Porque qual que é o pensamento, né, gente? Quando a gente coloca água no leite, a gente está aumentando o ponto de congelamento. Então, ele está ficando mais próximo do zero. Menos 520, menos 515, colocou água. Opa, beleza. Se der isso no crioscópio, você pode partir para pesquisa de água, pode ver ali se tem ali a chance de fraude. Mas, geralmente, qual que é o grande problema? Quem quer fazer a fraude por aguagem, não coloca só água. Ele vai colocar algum outro sólido solúvel na água para disfarçar aquela aguagem, que pode ser o quê? Cloreto, sacarose, né? Então, o mesmo ali o álcool, que o álcool tem um problema ali grande que ele diminui, né? Se a gente coloca uma garrafa de vodka no freezer, ela não congela. Por quê? Diminui o ponto de congelamento. Então, o álcool também, ele diminui. Só que o álcool tem um grande problema que ele também diminui a densidade. Então, é um equilíbrio muito sensível ali no leite entre densidade, ponto de congelamento, análises de fraudes, né, cloreto, sacarose, tudo isso ali para tentar disfarçar
uma possível fraude, tá? E muitas vezes o pessoal fica em dúvida, que vê ali no crioscópio, ele aparece o ponto de congelamento e alguns crioscópios aparecem também o quê? A porcentagem de água, tá? Mas aquilo lá precisa de um certo cuidado, porque muitas vezes o crioscópio, né, ele vem equipado de fábrica para considerar o ponto de congelamento padrão como o quê? Menos 0,540. E aí, muitas vezes, dá menos 0,530, tá dentro ainda. Tá dentro. Mas já apontou uma porcentagem de água. Quer dizer que tem água adicionada? Não. Quer dizer que é um leite que, em vez de ter 87% de água, tem 87,5, 87,6. Ninguém adicionou. É um leite com mais água. Então, aquela porcentagem de água que o crioscópio às vezes indica, que o pessoal fica meio sem saber, é só um cálculo teórico, considerando um padrão, que é o quê? Geralmente menos 540. Mas nem sei, às vezes está um pouco mais alto, menos 530, que está dentro ainda, e não tem água adicionada, só tem mais água, tá? Ô, Bruna, que aula, né? Tá fantástico esse papo aqui. A gente sabe, Bruna, que muitas pequenas e médias indústrias, elas ainda enfrentam dificuldade para incorporar as análises de crioscopia na rotina deles. Na sua visão, quais são os principais desafios que essas empresas elas enfrentam e como que elas podem superar, né? Se eu não tenho ainda dinheiro para comprar, se eu estou começando um laticínio agora, se eu ainda não tenho dinheiro para comprar um equipamento, como é que eu me preparo para enfrentar as fraudes, principalmente, né? Então, eu acredito que para as pequenas indústrias, para os laticínios pequenos que estão começando, quando tem ali um orçamento, eu acredito que é importante, quando possível, tá, priorizar a compra de um crioscópio. Muitas vezes a gente tem equipamentos ali usados no mercado, que passaram por manutenção e tem um preço mais acessível. Então, eu acredito que seja uma análise importante, sempre que possível, do laticínio colocar, tá, na sua rotina ali, de testagem no recebimento do leite, no controle de qualidade, porque basicamente é a única análise capaz de detectar a adição de água. Então, é realmente uma análise muito importante, até por isso o mapa coloca, né, como uma análise ali a ser feita pelo método oficial, unicamente. Quando não é possível, nos casos em que realmente não é possível, tá? Eu acredito que é importante ele ter outras análises muito bem feitas, tá? Entre elas, a análise de densidade do leite, que está diretamente relacionada, né? Então, quando a gente fala ali do equilíbrio água e sais ali adicionados, né? E solutos, sólidos, a densidade, ela vem junto, então não existe... como eu falei, não dá para falar só da análise de quiroscopia isoladamente. A gente sempre, quando a gente tem um resultado de quiroscopia, a gente vai relacionar com acidez titulável, a gente vai relacionar com densidade, a gente vai correlacionar com teor de gordura, com cloretos, né? Então, quando não é possível ter ali o ponto de congelamento daquele leite, as outras análises precisam ser muito bem feitas, né? Então, é importante. Um densímetro, né, é um instrumento barato, acessível ali para o laticínio e que pode e deve ser, por exemplo, calibrado. Então, ter um densímetro calibrado para ter certeza da densidade ali daquele leite, fazer uma análise de cloretos bem feita para ter ideia ali do teor de cloretos naquele leite, acidez titulável, tá? Então, ali, o que eu diria é para que sejam feitas ali as outras análises da forma mais correta possível, principalmente a densidade, né, que nesse caso traria ali alguma informação. Então, um leite com uma densidade baixa, ele pode ter ali a água adicionada, mas, infelizmente, nada vai substituir o quiroscópio. Até a gente tem aqueles analisadores de ultrassom, né, que muitas vezes o pessoal faz a composição do leite, que são equipamentos baratos, que fazem ali a gordura, proteína, lactose, e muitas vezes dão ali o ponto de congelamento. Já é alguma coisa, mas aquele ponto de congelamento, ele é calculado através da densidade, do teor de gordura e dos sólidos. Então, aquele é um cálculo teórico.
o instrumento, né, aquele instrumento por análise de ultrassom, que tem vários modelos ali no mercado, o pessoal sabe, ele coloca a amostra de leite, ele suga e dá a composição do leite, tá? Ele dá também ponto de congelamento, é um cálculo. Não foi analisado especificamente o ponto de congelamento, foram analisados ali parâmetros e a quiroscopia foi calculada. É melhor do que não ter esse parâmetro de forma alguma, né? A gente vê também ali laticínios que usam o infravermelho, né, como os equipamentos ali de infravermelho, como o FOS, por exemplo, que também trazem o ponto de congelamento, o índice quiroscópico, também calculado. Então, não é medido diretamente como o crioscópio. O crioscópio, ele realmente vai medir o ponto de congelamento daquele leite, não é um cálculo. Ele vai congelar o leite a menos 3 graus e depois ele vai agitar para descristalizar aquele leite e vai dar ali o ponto de congelamento. Infelizmente, nenhuma análise realmente substitui a análise do crioscópio. Mas o controle de qualidade bem feito, né, com outras análises que são importantes também para a qualidade do leite, já é ali um bom começo, com certeza. Maravilha. A crioscopia ela é uma das análises de qualidade feita no leite, igual você acabou de explicar, né? E como que ela se integra com outros indicadores, por exemplo, com CCS, com CBT e com composição? Bom, com o CCS e com o CBT é uma questão, às vezes, muito complexa, tá? Porque a CCS e a CBT, elas, muitas vezes, elas alteram ali aquele leite com várias possibilidades. Então, a CCS alta, ela diminui a lactose. Diminuindo a lactose, o que a gente tem? O aumento do ponto de congelamento, mas ela aumenta os sais. Mas não é toda a CCS alta que aumenta cloretos, né? A gente não vê em todo, às vezes a CCS está alta, mas não tem o aumento de cloretos. Então, essas duas questões, como a gente está falando de células e bactérias, né? As células somáticas, elas são células de defesa daquele animal e podem vir por várias causas, às vezes um agente ambiental, às vezes um patógeno. Então, é muito difícil a gente falar como que esses dois fatores vão influenciar o índice quiroscópico. Porque também tem outros, não é só a CCS, não é só a CBT, é realmente o estado de saúde daquele animal. É uma CCS alta, com estágio de uma saúde ali muito deteriorada do animal, um animal velho, um animal no fim da lactação. Então, faltam estudos ainda, tá? Correlacionando de fato a CCS, a CBT, mas também considerando outros fatores, estágio de lactação, volume de leite produzido, dieta do animal. Então, é muito complexo a gente falar de CCS, CBT e índice quiroscópico, tá? Precisam ser feitos ali mais estudos, não é uma questão simples. Agora, sobre composição, tá? A gente já tem ali uma série de estudos que mostram, correlacionam, né, o índice quiroscópico com a composição do leite, principalmente, como eu falei, no que diz respeito à lactose, que é um sólido solúvel ali na água do leite, que está presente em grande quantidade. Então, a lactose, ela pode influenciar, e a gente sabe que um animal com uma dieta ali desregulada, com estado de saúde ruim, ele vai colocar menos lactose naquele leite, até porque a lactose é a molécula de energia dele, né? É a energia que o animal tem para sobreviver. Alguém que está ali com uma saúde ruim não vai jogar toda a moeda de energia no leite, vai economizar para ele. Então, a lactose, ela está diretamente relacionada, tá, com o índice quiroscópico. E quando a gente faz, mas quando a gente faz as análises, muitas vezes o pessoal vem falar, Bruna, tive um resultado de quiroscopia tal. O que pode ser? Esse resultado, ele nunca vem sozinho. Eu nunca vou poder falar, olha, é isso, sem que a pessoa me fale o teor de gordura, a densidade, os testes, muitas vezes, fraudes, né? Cloretos, na verdade, eu acho que a análise de cloretos a gente faz qualitativo, né? Com uma sensibilidade ali de 0,13%, mas ele vem de uma titulação, que nem a acidez titulável, que a gente poderia titular, opa, virou, eu faço o cálculo do cloreto. Eu acho que o laticínio ganharia muito ali fazendo isso, porque você ter a porcentagem ali de cloreto também é um resultado muito valioso nesse sentido e no sentido de fraude também.
Muitas vezes a gente pega ali cloreto é uma das principais, adiciono água, muitas vezes qual que é o primeiro pensamento? Vou adicionar cloreto, que é fácil conseguir cloreto, né? Então, só que a vaca com mastite ou com um desequilíbrio, uma mudança de dieta, um estresse térmico, a vaca também põe cloreto no leite. A gente sabe que uma vaca ali que tem uma mudança de dieta brusca, então tava ali na pastagem, tava só consumindo ali a dieta, forragem, grãos, começou a chover, teve pastagem, vai para pastagem. O que acontece? As bactérias do rumen morrem, né? Algumas morrem ali com aquela mudança e nisso liberam ali sais no leite. Aumenta cloretos. Aí muitas vezes o laticínio tem um resultado positivo em cloretos e fala, nossa, é fraude. Muitas vezes não. Porque a sensibilidade ali do teste qualitativo, ela dá positivo tanto quando tem fraude, mas também pode ser um positivo porque a vaca, por alguma condição dela, estresse, mudança de dieta, mastite, ela mesma colocou mais cloretos naquele leite. E aí, muitas vezes, dá um positivo ali e o pessoal fica sem saber como interpretar. E, de novo, conversa com a crioscopia. Quanto mais sais eu tenho naquele leite, maior ali, mais baixo vai ser o ponto de congelamento. Acidez no leite. Então, são todas análises que conversam. Eu vejo muito pouco ainda nos laticínios o pessoal ali correlacionando resultados. Muitas vezes é um resultado isolado que vai parar numa planilha, aquele resultado acaba não conversando com os demais resultados. Mas é muito importante no laticínio a gente olhar ali para o leite de uma maneira global, entendendo ali o que o índice de crioscopia, o ponto de congelamento, o que ele tem a ver com a densidade? O que ele tem a ver com a acidez? O que ele tem a ver com o teor de gordura? Porque, por exemplo, quem faz uma fraude pode até conseguir deixar o ponto de congelamento dentro do padrão. O crioscópio não vai apontar problema nenhum. Vai ter água, vai ter muitas vezes sal adicionado, cloreto adicionado, sacarose, vai ter ali alguma coisa adicionada. O ponto de congelamento ele conseguiu deixar dentro do padrão. Se a gente não olhar para as demais análises e entender o que uma coisa tem a ver com outra, muitas vezes a gente tem uma densidade ou uma acidez que não faz sentido com aquele ponto de congelamento. Simplesmente aquilo lá não existe de forma natural no leite. Então, se a gente não tiver um olhar desta forma, nos parâmetros de qualidade, a gente não vai conseguir entender ali realmente o que está acontecendo ali com o leite ali né, que o laticínio está recebendo. Então, esse não é fácil, tá? Já adianto, não é fácil. Quem trabalha com leite sabe muito bem os desafios, né, de trabalhar com uma substância ali que é tão rica e, ao mesmo tempo, exatamente por isso, né, tão complexa. Não é fácil, mas é um treino que o analista, o controle de qualidade, ele precisa fazer para começar a entender realmente a qualidade daquele leite. Não tem como olhar uma análise, a densidade deu tanto. Escrevo numa planilha e não olho para ver se aquela densidade tá ali batendo com o teor de gordura que eu achei. Um teor de gordura maior, né? A gordura é menos densa, tá relacionado com uma densidade menor. Às vezes aquele leite está muito denso, mas e os sólidos? Os sólidos totais eram baixos. Então, então a gente precisa ter esse olhar ali, sólidos totais, densidade, análise de fraudes e também tá ligado a novas tendências ali que podem acontecer em relação à fraude, né? Já há alguns anos a gente vem ouvindo, por exemplo, da ureia adicionada no leite, né? Já tiveram ocasiões ali que o próprio Ministério, né, detectou ali a fraude com a adição de ureia. Não é pouco que eu venho escutando ali sobre essa preocupação na ureia. A ureia também, ela abaixa o ponto de congelamento, então é possível adicionar água e ureia e manter o ponto de congelamento dentro do padrão. A ureia também tem proteína, então isso também ali pode mascarar, às vezes uma proteína muito baixa, então a ureia também pode mascarar essa questão da proteína. Então, o laticínio, né, ele precisa estar muito atento a possibilidades, né? É muito complicado. Eu também gostaria muito, Sara, que a gente vivesse ali num país em que a gente não precisasse realmente se preocupar tanto com isso. Eu digo isso em relação a duas coisas, ali, principalmente a CCS
que infelizmente a gente vê aqui no Brasil uma CCS ainda muito alta, e não existe leite de qualidade com CCS alta. A gente fala ali muito, né, na Somaticel, o André que trabalha há 30 anos com leite, inclusive desenvolveu o teste ali de contagem de células somáticas. Quando ele trabalhava já nos anos 80, ali dentro da indústria, ele já via, no controle de qualidade, ele já via esse problema. Como é que eu vou fazer um produto de qualidade com leite que não tem qualidade? De uma vaca que não está com uma saúde adequada, um útero que está com problema, que está inflamado. Não tem milagre, né? Então, eu acho que o Brasil ainda está ali muito atrás de alguns outros países da União Europeia, dos Estados Unidos, ali em relação à CCS. No México, a gente vem vendo ali uma tendência muito grande no controle da CCS, eles colocaram como análise obrigatória no recebimento de leite, isso é muito legal. E no Brasil, eu acho que falta ainda a gente dar atenção para isso, para a CCS do leite, e tem a ver com produtividade, né? CCS alta, produtividade baixa. Se a gente tivesse uma CCS baixa, o produtor teria uma produtividade alta, e a produtividade alta, ela não casa com fraude, porque quem tem uma produtividade boa ganha bem pelo que faz. Então, não vai pensar ali em aumentar, né? Já tá tudo bem, já tá dando lucro, então não casa, já tem um leite bom. Então CCS e, consequentemente, a questão de fraude, que a gente ainda vê isso acontecendo no Brasil, e cada vez mais ali, quem realmente está fazendo essas fraudes por interesse econômico, muitas vezes eles entendem muito bem dessas análises que são feitas. Às vezes eles sabem muito bem como é que funciona o índice crioscópio, eles sabem muito bem como é que esse índice crioscópio é afetado ali pela adição de água, pela adição de sacarose, eles conhecem muito bem. Então, o laticínio, o controle de qualidade da indústria, ele precisa estar à frente, ele precisa conhecer muito melhor. Ele falou, não, vocês querem fazer alguma coisa aqui, alguma fraude, me enganar, mas eu aqui conheço muito bem do que eu estou trabalhando. Eu sei muito bem como é que funciona a qualidade do leite. Não adianta me enganar aqui, tentar me enganar por esse parâmetro que eu peguei vocês aqui, ó. Então, eu acho que falta, né? A gente precisa realmente falar, não, eu entendo do leite. Eu sou profissional. A gente fala assim, eu só perco pra vaca, né? Só quem entende mais o leite é a vaca. Depois sou eu, analista da indústria. Eu sei muito bem o que eu tô trabalhando, eu conheço como é que funciona, eu conheço os parâmetros, eu sei o que afeta. Eu acho que falta muito isso. Muitas vezes eu vejo as pessoas ali não sabendo para que serve a análise de quiroscopia. Exato. Não sabendo o que afeta. Então eu acho que precisa, não, ó, eu vou fazer quiroscopia, mas eu vou olhar também isso tudo aqui que pode alterar. Tá coerente? Opa, não, tá coerente. Então, às vezes, é uma questão do animal. Não está coerente, tem alguma coisa errada aqui, porque isso não é natural, mesmo em condições ali adversas do animal. Então, isso aqui não acontece. Tem coisa que pode acontecer, né, por condições ambientais, período de lactação, tem coisas que podem acontecer. Tem coisas que não podem acontecer, que não acontecem naturalmente. E aí, a gente precisa ter o olhar treinado ali, realmente, para conseguir detectar. Mas olhando especificamente para uma análise isolada, a gente não vai conseguir. Ô, Bruna, para quem me acompanha aqui, sabe o tanto que eu levanto a bandeira da CCS, da mastite. Eu achei ótimo você trazer esse assunto, até mesmo porque, Bruna, olha só, pensa bem, o tanto que uma CCS alta, ela altera os padrões do leite, o tanto que ela causa confusão nas análises e o tanto que, às vezes, um laticínio, ele aceita fraudes porque uma CCS está alta e ele não consegue chegar num consenso ali, não consegue compreender o que realmente aconteceu ali nas análises dele, fala, então já que a CCS está alta, mas a gente aceita, vamos colocar tudo para dentro, entendeu? Exato. Então, assim, isso que você trouxe é espetacular a sua observação, e eu acho assim, a gente não pode desistir de levantar essa bandeira da CCS, porque ela causa os prejuízos. Se a gente for fazer um cálculo mesmo do que a CCS causa, olha só, a gente está falando de crioscopia aqui, de todas a influência que a CCS pode trazer para a crioscopia, tudo que ela pode causar de dificuldade na interpretação, e acaba que, não sei o que vou aceitar o leite então, né? Porque acontece isso às vezes.
Exato, a gente aqui acostumou, né, a lidar, tá, os parâmetros estão ok, então eu vou aceitar um leite com CCS alta. Já aconteceu muitas vezes ali da pessoa falar, ó, o produtor tá com problema de índice quiroscópico, tá dando sempre fora. Eu falo, ó, você tem outras análises ali? E aí a CCS, 1.200.000. Falei, gente, mas você tá olhando aqui a quiroscopia, mas o seu problema não tá aqui. Olha aqui o problema de cá, não dá para querer o leite dentro do parâmetro se a CCS tá lá no alto. Eu acho, eu também levanto essa bandeira. Eu acredito que quando a gente começar a trabalhar a CCS, boa parte dos problemas que a gente tem na indústria vão começar a desaparecer. Eu acredito muito nisso. E CCS fala ali não só de qualidade do leite cru, como rendimento. É uma série de coisas. Eu acho que esse é um outro papo muito legal. Muito mesmo. E já fica aqui o convite para a gente bater esse papo, porque a gente nunca esgotou esse assunto, né? E eu acho que a gente não pode parar de falar dele, porque já ficou chato, cansativo, não sei o quê, mas o problema continua crescendo. Então, significa que não está resolvendo nada a gente falar, tem que falar mais ainda. Estou falando pouco. Infelizmente, a CCS, ela dá trabalho, né? Muitas vezes, quando a gente tem ali uma contagem alta de bactérias no produtor, às vezes você faz ali uma higienização na linha ali de ordem, no tanque, a contagem de bactéria vai lá para baixo. A CCS, quando você pega ela alta, infelizmente é um trabalho de meses. E isso é o fato da gente lidar, mas eu acredito ali muito nessa questão da CCS. Tá, legal, Bruna. Eu queria que você ajudasse a gente a entender como é que os laticínios podem construir um relacionamento assim de mais transparência com os produtores. Aí eu queria que você comentasse isso e eu queria que você fizesse outra observação também, que é sobre os descontos de fraude, né? Geralmente o pessoal faz que cálculo para descontar? Quando envolver o produtor nisso, entendeu? Porque a gente sabe que isso às vezes mandam uma carta para o produtor às vezes nem recebe essa carta, às vezes o pessoal fala que vai mandar a carta, mas a carta nunca chegou lá porque tem medo de ir lá levar e falar com o produtor. Às vezes existe uma insegurança muito grande, tanto do pessoal da captação quanto do pessoal do laboratório. A gente tem muito medo dos relacionamentos com o produtor, né? A gente vive essa fragilidade, né, entre comprador de leite e produtor. E assim, às vezes o produtor tem razão de desconfiar, às vezes o laticínios tem razão de não querer falar, às vezes de desconfiar também. E às vezes assim, todo mundo passa um pano quente, ninguém toma decisão nenhuma e se repete, né? E é por isso que a gente vê, né, tantos casos, não só por fraude, mas por consequência de outros problemas, igual a gente citou da CCS, acontecendo. Então, assim, eu queria que você desse essa dica pra gente. Como construir esse relacionamento de um pouco mais de transparência, né? Como que a gente pode realmente ser transparente com os produtores, até mesmo para a gente alertar aqui os produtores, olha, falou que a sua deu água no seu leite, quais são os pontos que ele deve observar dentro da fazenda dele? Descontou água de você? Que tanto que descontou? Ou o laticínio também saber, olha, o que é o justo? É difícil de falar justo, né? Porque essa palavra tá meio difícil de ser usada. Mas o que é o justo aqui para eu? Como que eu me comporto quando eu tenho certeza de água no leite? Quando eu me comporto quando eu tenho uma incerteza que eu tenho que investigar lá no produtor? Como é que eu chego para falar com o produtor se, olha só, o leite do senhor deu crioscopia fora do padrão? Não significa que o senhor colocou água. A gente veio aqui para investigar. Exato. Essa é uma questão muito delicada em vários pontos, né? Quando a gente fala de qualidade do leite, em uma série de análises, tanto crioscopia, uma análise de fraude, a questão dos antibióticos também é muito complexa, né? São vários pontos ali que tocam essa relação entre indústria e produtor. Eu vou falar ali o que eu acredito ali, acho que é um processo ali longo e contínuo, mas eu acredito que seria interessante, primeiro, para o produtor, que ele buscasse entender melhor sobre o leite. Então, muitas vezes ali, quando às vezes um laticínio fala, a crioscopia deu baixa, deu alta, deu fora, eu acho que é importante o produtor, ele buscar conhecer ali do que mais do leite, né? Porque não pode
Isso é o que eu acredito, tá? Eu acredito que não pode vir só da indústria como é que aquele leite tá, se o leite tá bom, se ele tá ruim, alguém ali da indústria, né, muitas vezes ser responsável pela melhoria daquele leite, daquele produtor. Eu acredito que seria muito benéfico ali. Eu sei que tem situações e situações, tem produtores ali. O Brasil é um país muito grande, com diversas realidades. A gente vê realmente ali, desde o produtor, o pequeno produtor, o produtor que tem ali uma dúzia de vaquinhas, né, que está entregando ainda aquele leite. Então, são várias realidades. Então, isso que eu vou falar é um possível caminho, não acho que seja o único. Cada caso ali tem que ser visto ali de uma forma, os relacionamentos são muito diferentes no norte, no nordeste, no sul. O Brasil é realmente um país de dimensões continentais, então isso é uma primeira coisa ali que tem que ser levada em conta. Mas eu acho que profissionalizar e levar conhecimento para o produtor, isso é muito importante, porque quando chegar uma informação da indústria ali no produtor, ele não precisa ficar só com o que foi dito, só com o que foi falado para ele por quem está comprando aquele leite. Seria muito importante que ele soubesse já o que aquilo quer dizer. Claro, não precisa saber tanto como o controle de qualidade. O controle de qualidade pode ter informações mais ricas, mas seria importante para o produtor que ele entendesse ali um pouco da qualidade do leite dele. Então, saber que a quiloscopia está relacionado com o quê? Opa, está relacionado com o teor de água e sólidos dissolvidos na água. Relacionado com o quê? Período de lactação. E que sólidos são esses? Lactose, a dieta. Então, ter esse conhecimento, às vezes, pode ser importante, porque às vezes o laticínio fala, ó, a quiroscopia deu fora, deu alta, deu baixa. O produtor mesmo, ele já pode tomar partido para começar uma pesquisa. A quiroscopia deu baixa, por exemplo, ele deu menos 560, mas é porque eu tenho aqui algumas vacas que estão no início da lactação, que podem estar com colosso, então eu vou investigar isso. É porque eu mudei aqui a dieta do animal, e isso pode ter aumentado ali o cloreto, porque eu tô com um problema com isso. Então, se o produtor já se adiantasse ali e soubesse, porque ninguém sabe melhor o que está acontecendo com o animal do que o produtor. Ele que está em contato direto com os animais, sabe como cada animal tá, sabe se está doente, sabe se... Então, o produtor é quem primeiro pode ver o problema. Ele é a primeira pessoa ali, né, que pode identificar o problema. E muitas vezes entender ali como é que aquele leite pode estar chegando ali pro laticínio. Mais uma vez a gente toca aqui na CCS, que hoje em dia é fácil de fazer, e ele já pode ali se adiantar, falar, olha, eu estou com problema de CCS, então o leite pode estar com essa alteração. Então, eu acho que isso seria muito benéfico para o produtor. Me incomoda um pouco essa questão do laticínio ser o responsável pela melhoria da qualidade do leite do produtor. Eu acho que, claro, é importante a indústria também tomar partido nisso, também ter ações ali, é importantíssimo, afinal é uma relação entre duas partes que uma não sobrevive sem a outra, né? Então, é importante que a indústria tenha também essa questão ali de ver o produtor realmente como um aliado. Eu estou aqui para te ajudar. Eu quero receber o seu leite. E eu quero receber o seu leite bom. E isso é uma outra questão ali que eu já vi de algumas indústrias, né? Por essa questão de pagar mais barato no leite com pior qualidade, muitas vezes parece que o laticínio até quer o leite em pior qualidade para pagar mais barato. E isso a gente precisa aqui ter uma mentalidade, né? De realmente falar, olha, eu preciso trabalhar com uma matéria-prima boa. Num primeiro momento, isso pode custar mais caro para o produtor e para o laticínio, vai custar mais caro, né? Uma coisa que quando ela tem maior qualidade, a gente sabe que tem um investimento maior ali para garantir aquela qualidade, então vai custar mais caro, mas também o ganho vem lá no final. Muitas vezes a gente tem que fazer a conta, né? Como um todo no laticínio, pensar o laticínio e o produtor de leite como um todo. Né? Não adianta eu querer economizar numa análise, querer economizar na compra do leite e no final das contas não ter rendimento. No final das contas, ter um produto com qualidade ruim e o consumidor ele percebe que a qualidade daquele produto não é boa, o consumidor percebe. E, né, porque veio de uma economia. Então,
são várias questões aí, né, Sara? Eu acho que é importante para o laticínio ver o produtor ali como um aliado, então ter responsabilidade nas análises que são feitas. Dentro do laboratório, uma análise ela precisa ser bem feita, porque eu posso estar condenando ali um leite, eu posso estar, às vezes, suspeitando, às vezes acusando, pagando menos, com uma análise ali que, muitas vezes, então, o analista, ele é uma figura importante na cadeia ali, como um todo. Ele precisa ser capacitado, às vezes a gente vê, é um analista. Não, o analista, ele precisa ser uma pessoa importante, ele precisa entender do que ele está fazendo, entendendo a responsabilidade, né? Então, são vários pontos nessa questão. Eu acho que eu resumiria da seguinte forma: precisamos ter responsabilidade dentro do papel que a gente assume. O produtor, como produtor de leite, saber o que ele está fazendo, cuidar da saúde, cuidar da dieta, entender minimamente o que traz qualidade para o leite dele, quais são as principais análises ali que o laticínio importam. Às vezes uma análise ali para o laticínio não importa tanto, mas outra é muito importante. Então, como é que eu cuido desse parâmetro no meu leite, né? E também o laticínio ali, como um todo, ter esse papel de, olha, não quero te prejudicar. A gente quer te ajudar, eu quero pagar mais no seu leite, porque eu vou estar tendo uma matéria-prima que vai render mais. Então, eu quero isso, né? Eu não quero condenar leite seu com antibiótico. Não, eu quero poder receber o seu leite. Para mim, isso não é bom. Então, vamos entender, vamos ter responsabilidade. A pesquisa de antibiótico é outro ponto muito assim. Às vezes eu vejo um laticínio que ele bota os resultados numa planilha e no final do ano não revisa aquilo. Não só uma forma... A ideia qual que é? Diminuir a incidência. Se num ano você teve ali, vamos colocar aqui 30 incidências, no próximo ano, o controle de qualidade, ali, o plano amostral, ele precisa garantir que vai ter 20. No ano seguinte, 15, 10. Se você não consegue essa diminuição ao longo do tempo, então o trabalho não está servindo para nada. Então, não tem um trabalho de melhoria, né? Então, a gente sabe que não é fácil fazer um trabalho bem feito, isso em todas as áreas, né? Não é fácil, eu falo também porque eu tenho minhas dificuldades ali no trabalho, isso aqui eu poderia melhorar? Poderia, mas eu preciso, então, trabalhar para conseguir melhorar isso. Não é fácil, mas é o único caminho. É verdade, mas você estava falando e eu estou pensando. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é conhecimento, né? Assim, o laboratório, ele realmente tem que ter conhecimento, ele tem que aprofundar no entendimento das análises, ele tem que questionar. E a gente está falando aqui do relacionamento com o produtor, então a gente tem que ter uma captação que também tenha conhecimento sobre o assunto, né? Então, assim, estudar, pedir ajuda para a Bruna, pedir treinamento, falar com a sua Maticel, assistir podcast, né? Assim, o pessoal, os prestadores de serviço hoje, todo mundo tem muita capacidade, muito conhecimento para poder ajudar as equipes, né? Não significa nem que você vai vender um treinamento para eles. Isso aqui que você está fazendo, olha só, que espetacular, né? Então, assim, a gente não pode ter preguiça de estudar e a gente tem que questionar o que está acontecendo, entendeu? Porque eu acho que existe uma insegurança ali dos dois lados, eu falo, tanto do laboratório, às vezes, quanto da captação, e às vezes é melhor não fazer nada do que investigar e descobrir, e é igual você falou, não só as incidências de antibiótico, mas as de crioscopia, as dos fraudes, qualquer outro padrão fora do padrão, elas continuam se repetindo porque a gente não resolve o problema. Né? A gente fica sabendo do problema. Aconteceu. Anotou que aconteceu o problema? Aconteceu. Aí no final do ano tem quantos problemas lá relatados? Tem aqui 54 problemas. O que eu fiz com esses? O que eu fiz para resolver? Não teve jeito de fazer nada, não, porque não tinha nada para fazer, né? Então, assim, eu acho que isso é um negócio que a gente não pode aceitar. E a gente vira ano e termina 2024, termina 2025 e termina 2026 com os mesmos problemas. Né? Eu imagino assim, você que está diretamente ligado aos laticínios, quantos que falam com você a mesma coisa? Ô, Bruna, aconteceu esse mês aqui, você queria que você me ajudasse, aí passa 2 meses e ele fala, ô, Bruna, entendeu? Assim, e não é a Bruna que vai resolver, né? Por mais que você tenha equipamentos, soluções, conhecimento, tecnologia, mas igual você falou, ele precisa de investigar, ele precisa de entender, o produtor precisa, eu achei muito legal você falar nisso, Bruna, o quanto que o produtor precisa de entender, compreender o que está acontecendo na fazenda dele, né? E só que para isso a gente tem que ter coragem de enfrentar, né? Se a gente não tiver coragem, aí
Não dá, não. Tem Agora, igual você falou, Né? nós estamos falando aqui que é fácil? Não, não estou falando aqui que é fácil, não. Mas problema é problema. Problema, desafio é feito para ser enfrentado e solucionado. A má notícia é que não tem nenhum trabalho que não tenha problema. Eu desconheço. Qualquer trabalho, vou sair do leite, vou para outro, vai ter problema também. Então, É a má notícia é essa. A boa notícia é que nós somos privilegiados de viver nessa época que é tão fácil conseguir informação. Né? Se antigamente, há 60 anos atrás, era muito difícil você ter uma informação de qualidade. Então, era muito difícil você conseguir chegar ali, né, numa mudança. Hoje em dia, gente, quem realmente quer, consegue. Quantas vezes eu já me deparei com alguma coisa que eu não sabia, mas eu consegui descobrir indo atrás. Hoje em dia a gente usa o Google, né? É uma ferramenta ali. Gemini, o chat. A gente precisa saber, a gente precisa tomar posse dessas ferramentas e tirar o máximo proveito que elas conseguem trazer para a gente hoje em dia. Porque isso a gente está na época da informação. A informação não cai de paraquedas na gente, né? A gente precisa ir atrás da informação. E quem quer a informação, hoje em dia a pessoa consegue chegar na informação. É muito difícil uma informação que não esteja disponível para quem quer hoje em dia. Então, somos muito privilegiados nesse sentido, né? A gente tem a oportunidade de melhorar de fato, a gente tem a oportunidade de entender rapidamente, ele está a segundos da palma da mão. Bruna, para a gente encerrar o nosso papo, eu nem vi o tempo passando aqui, de tão gostosa que está a conversa. Eu queria que você falasse quais são as novidades, o que tem de inovação no campo da crioscopia, né, das análises de leite. Que tendência que está aí chegando? Em 2026 tem alguma coisa que pode ajudar a transformar o jeito, né, de controlar, de monitorar a qualidade do leite? Bom, em relação ali a tendências da análise, do método, pessoal, não tem nenhuma novidade vindo nesse sentido, porque realmente o crioscópio ele é um equipamento muito único e ele é muito utilizado na área do leite. É um equipamento robusto, é uma análise já consolidada. O crioscópio ele é usado não só no Brasil, mas em outros países. Então, claro, a gente tem equipamentos cada vez melhores, equipamentos cada vez mais modernos, tem o crioscópio de carrossel. Então, se você procurar bons equipamentos, há equipamentos de 4 casas decimais, então sempre tem como melhorar na questão do equipamento. Mas eu acho que essa questão de melhorar no equipamento é uma questão que ela vem depois. Ela é muitas vezes secundária. O primeiro passo é fazer análises bem feitas, trabalhar com calibrações ali do crioscópio, com soluções confiáveis, entender a análise. Então, eu acho que a gente pode focar ali em realmente entender para que serve a análise de crioscopia, por que eu faço essa análise, né? Por que eu faço essa análise dentro do controle de qualidade? Porque esse método, ele é o único que eu preciso fazer oficial, então não tem muito. Eu posso até te falar, Sara, hoje em dia tem esse equipamento aqui, esse infravermelho, que ele é top, que ele tem vários, mas a gente continua com essa obrigatoriedade do crioscópio, então não tem muito nesse sentido, tá? Eu acho que a principal tendência realmente eu vejo muitas pessoas querendo saber mais, né? Ainda bem, graças a Deus, hoje em dia as pessoas elas têm buscado esse conhecimento, estão saindo ali do automático de só fazer análise, mas estão querendo entender o que pode alterar, o que pode influenciar, o que é essa análise. Então, eu acho que essa é uma grande tendência, e eu diria que o futuro ali para a gente de fato, avançar ali nessa questão de entender o índice crioscópico é começar a ligar ele com demais análises. A gente pegar, né, a Somaxel mesmo, nós preparamos um aplicativo nosso, que a gente atualmente, ela fala muito ali sobre a questão dos resíduos de antibiótico, então a gente tem muitos laticínios usando ali para dar gráficos e conseguir ver a questão como um todo, porque não adianta passar ano e a coisa continua igual, muitas vezes pior, né? Então, eu acho que a maior ferramenta hoje em dia que a gente tem são softwares, né? Essa possibilidade da gente colocar a informação em algum lugar fácil de visualizar, né? Então, a gente pode, por exemplo, o laticínio facilmente hoje em dia, ele consegue fazer gráficos de tendência. Opa, eu percebi que em determinado mês aqui do ano, nesses 2 meses aqui, a quiroscopia dá sempre mais alta, a quiroscopia dá sempre mais baixa.
será que tem algum fator ambiental que está alterando, que tá... Então, isso hoje em dia é muito fácil, que previne ele um susto. Às vezes o laticínio, ele nem sabe se tem uma época do ano que dá mais... Ele fica tão automático ali de só fazer, que ele não percebe que todo ano, naquela época, acontece a mesma coisa. E aí chega o próximo ano, ele, nossa, aconteceu isso, como se fosse uma surpresa. E no ano passado aconteceu também, e no ano retrasado aconteceu também, né? E essa informação se perde. Então, eu acho que... E olha só, a boa notícia, é uma coisa simples. Não tem nenhum gasto grande, não precisa de nenhum novo equipamento. É uma coisa ali que facilmente os laticínios, eles podem otimizar a informação. Eu acho que a gente está na era, né? A tecnologia já está avançadíssima, né? A gente tem ótimos equipamentos, mas da gente colocar essa informação de uma forma que ela seja valiosa, porque a ferramenta, não adianta nada você ter uma ferramenta se você não sabe o que fazer com o resultado dela, né? De novo, a gente bate na CCS, nossa, vi aqui que eu tô com uma CCS alta, e agora? Exato. Não adianta você saber, você precisa saber o que fazer, né? Então, eu acho que tá fácil ali, né? O ganho ali, o futuro, ele vem realmente de quem sabe usar a informação da forma correta. Opa, eu tenho essa informação aqui, olha onde é que ela encaixa aqui. Muito legal, é verdade. A gente aqui é uma fábrica de software, então eu não podia, né, deixar de concordar muito com você. Nós temos um dos nossos produtos aqui, é o PAC digital. E assim, e é exatamente isso, a gente fala que o laticínio, ele não deixa de coletar informação, ele coleta informação pra caramba. Só que, às vezes, ele só coleta e guarda. Chegou a auditoria, ele apresenta, né? Mas, às vezes, para a gestão dele mesmo, dos problemas dele, ele não aproveita, porque é um acúmulo de papel, é uma rotina pesada. E, assim, igual você falou, se tá tudo no sistema e ele pode só pedir para o sistema gerar um gráfico para ele, coletar, ele vai escolher lá dentro do sistema, olha, quais informações eu quero aqui, qual o período que eu quero. O sistema vai gerar um gráfico para ele de gordura, vezes crioscopia, vezes, sei lá, meses do ano, vezes qualquer coisa. E assim, é muito mais fácil dele, às vezes, chegar em janeiro e falar, caramba, né, vamos analisar aqui como é que foi em 2025 e quais são as estratégias que a gente tem para poder trabalhar esse ano para a gente evitar essa quantidade de problemas que nós tivemos. Então, assim, isso é muito importante. Não significa que ele não colete dados, não significa que não tem informações, mas significa que, igual você falou, as informações, elas são valiosas e elas precisam de ser aproveitadas. E quem pode nos ajudar com isso é ou uma pessoa muito boa de Excel, né, uma pessoa muito boa, que realmente vai ter tempo ali só de analisar, de tabular dados e identificar, ou você tem que ter um software que, igual você falou, não tem nada caro mais, não tem nada que é inacessível mais, e ele vai realmente compreender o que aconteceu ali, tomar decisões. A gente está falando, né, analisar um ano, mas ele pode fazer isso toda semana, toda quinzena, e tomar decisões muito mais rápido, preparar as equipes e falar, Bruno, olha só, preciso da sua ajuda aqui com o laboratório. Ô, Bruno, eu preciso da sua ajuda com tal coisa. Ô, Sara, eu preciso, entendeu assim? E todos os prestadores de serviço, todas as empresas estão aí para ajudar o setor, né? Então, eu também acho muito isso. Na parte de rastreabilidade, aqui no nosso aplicativo de coleta, tem todas as análises lá da plataforma, por exemplo. E é importante, porque ele anota isso tudo lá no PAC, né? E é importante ele anotar no sistema justamente para isso. Falou, olha, né? Chegou esse tanto de coisa aqui. E aí, né? Mês que veio, o que aconteceu? Semana passada, o que aconteceu? Repetiu o problema? Eu não preciso de ir lá e passar um monte de folha, procurar, abrir uma pasta, abrir um arquivo, esfolhar que trem tudo, não, ele vai entrar lá no sistema, vai filtrar o período e falar, olha, aconteceu isso na rota tal, compartimento tal, produtor tal, pronto, né, a gente já tem uma segunda incidência, o que a gente vai fazer? Então fica muito mais organizado, né, é até difícil falar isso, porque parece que eu tô falando que o pessoal é desorganizado, não é isso, mas fica mais rápido de você tomar decisões, né, organizado no sentido de velocidade mesmo. Eu acho que isso vem, Sara, a gente está passando por uma revolução realmente, né? Isso começou nos anos 90 com o celular, a internet, é muito recente. Então, é uma revolução muito recente e a gente tem que... E o próprio Ministério traz isso, né, com o PAC, é o Programa de Autocontrole. O fiscal não quer mais chegar lá e te falar o que você vai fazer, ele quer que você fale o que você está fazendo. Então, a gente está
tendo uma mudança, realmente não é uma questão de desorganização. Em alguns pontos ali, em alguns casos pode até Às vezes ser, tem. mas é uma mudança de paradigma que a sociedade como um todo está vivendo, não só na indústria, mas em várias áreas, né? Na paternidade, maternidade, na criação, na educação. A gente tem vivido isso em todas as áreas. Então, muitas vezes a gente fica impactado, né? Nossa, tá falando que eu sou desorganizado, mas não é nós, como humanidade, estamos vivendo esse paradigma, todos nós, né, de sair dessa posição. Eu sempre falo nos laticínios, né, a gente não vai mais falar que você faz essa análise ou você faz essas famílias ali de antibiótico porque o fiscal pediu. Não é isso, é porque você identificou através de um estudo, de uma pesquisa, que existe essa necessidade, através do seu programa de autocontrole. Então, sair dessa postura que antigamente era assim, como a informação não era acessível, né? O que era feito? O fiscal falava, o laticínio fazia, porque se não fosse o fiscal, aonde que ele ia buscar informação? Então, o Ministério era a própria fonte, única fonte de informação, né? Antigamente o médico falava, a gente fazia. A gente não, porque eu sou relativamente nova, mas, né, minha mãe, quando o médico falava, ela fazia, não tinha, mas eu vou na internet, vou ver se é isso mesmo. Hoje em dia, nós somos os autores, né, nós somos coautores junto com o Ministério, ele fala, mas eu também posso falar, porque eu também tenho acesso à informação. Mas realmente a gente se empoderar, né? É recente ainda. E a gente precisa sair dessa. Nós não vamos fazer nada porque o fiscal pediu. A gente vai fazer porque a gente identificou a necessidade, a gente vê essa lacuna aqui. Então a gente precisa mostrar para o fiscal, né? Para o Ministério, para os consumidores também, por que nós estamos fazendo aquilo. E isso não é possível com um monte de papel. Infelizmente, as informações hoje em dia são tantas, a gente consegue tantas informações, não dá para fazer isso mais no papel. Não dá. A gente precisa de softwares. E o mundo, ele é digitalizado. Inclusive, é uma tendência, né, do próprio Ministério de tornar tudo cada vez mais digital. Então, quem não tiver atento a essa tendência, infelizmente, vai ficar estagnado. É verdade. É verdade. Bruna, que papo mais delicioso que você trouxe aqui pra gente. Você é muito didática, né? Você foi fluida aqui demais. É muito legal mesmo. Queria que você deixasse aí algum recado da Bruna, da Somaticel, para os laticínios do Brasil, né? Fique à vontade para dar alguma dica, fique à vontade para chamar a atenção de algum ponto, né? Eu acho que durante o episódio todo você fez muito isso daqui, muito legal, mas fica à vontade para você dar uma dica final aí da Bruna. Bom, primeiramente eu quero agradecer novamente, Sara, o Papo de Laticínios. A dica primeira que eu vou dar é que assistam os podcasts, porque não tem melhor fonte para a gente aprender com quem está vivenciando na prática o dia a dia, trazendo os conflitos, as novidades, as possibilidades. Então, ouvir as pessoas que estão na mesma área que a gente, isso é muito valioso. Se antigamente a gente só podia fazer fisicamente, hoje em dia a gente consegue fazer pela internet. Então, tá muito fácil. Essa interação ela é muito importante para a gente entender onde estamos, para onde vamos, né? E até mesmo quem fomos no passado. Então, obrigada, Sara. Obrigada, Papo de Laticínios. E também quero dizer que a gente na Somaticel, a gente sempre está à disposição ali para a gente entender as demandas do laticínio. Como eu falei, a gente trabalha com toda a linha ali de reagentes de laboratório, análise de antibióticos, de CCS, vidrarias, equipamentos, mas são inúmeras coisas. E cada cliente tem ali, às vezes, uma demanda a ser entendida, às vezes ele não sabe o que ele precisa, mas a gente consegue ajudar. Né? Então, a gente sabe, tem esse método, você pode fazer assim, a gente tem, basicamente, para mim é um prazer sempre conversar sobre leite, quem gosta do que faz, né, tem ali um interesse a mais, é sempre um prazer, a febre do bezerro, que todo mundo que deve ter pego, então tem esse prazer ali de querer ajudar, e a gente realmente trabalha ali para fornecer qualidade, segurança, focado em laticínio, porque é o que a gente conhece, é o que a gente domina. Como eu falei, é uma empresa ali que traz uma bagagem mais de 30 anos, de quem já esteve dentro da indústria, sentindo as dores, né? Então, quando a gente sente a dor de quem está do outro lado, a gente também consegue resolver de forma mais humana, de forma melhor. Então, quem quiser entrar em contato ali
com o pessoal da Somatcel, comigo, com as vendedoras. Quem tiver qualquer tipo de dúvida técnica, Bruna, estou fazendo uma análise aqui. Quem me conhece já sabe, né, que eu estou sempre à disposição e que eu gosto ali de passar informação. Vou deixar o site aqui, que é a forma mais fácil, mas também no Instagram vocês conseguem entrar em contato, mas o site é somatcel.com.br, então jogando no Google ali vocês acham facilmente, e ali tem os telefones, tem o Instagram, da forma que quiserem entrar em contato, vocês conseguem ali chegar na informação, na venda, na proposta, tá? Da forma ali que vocês quiserem, e agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aqui hoje, quem está com interesse de saber, quem quiser saber mais. Muito obrigada, Bruna. Muito legal. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua disposição. Uma coisa que eu acho que é legal a gente fazer com esse episódio é pedir os laticínios para poder mandar para os produtores também, igual você falou, né? É importante eles entenderem, conhecerem, saberem quais são os procedimentos, quais são as regulamentações que o laticínio precisa de seguir, né? A gente vive num mundo de informação muito fácil, mas às vezes a gente subestima um pouco isso, então a gente tem que insistir em mandar para as pessoas, falar com elas, conferir se elas realmente sabem, né, do que a gente está falando. Tá muito fácil de ter informação, mas como tem informação demais, às vezes tem coisa que fica perdida. Então, acho que uma dica que eu dou aqui também é pedir para os nossos técnicos, a ajuda aí dos nossos técnicos de campo para, além de assistir esse episódio, mandar para os produtores para eles compreenderem o que a gente está falando aqui e o quanto que isso é sério, né? E o quanto que isso pode levar o nosso setor para outro nível ou pode deixar ele, né, do jeito que está por mais 50 anos, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer contar boas histórias aqui do leite. Muito obrigada mais uma vez, Bruno. Um abraço carinhoso aqui do Papo de Laticínios para a Bruna e para a Somatcel, né? Agradeço muito a disponibilidade de vocês para fazer esses esclarecimentos aqui para a gente. Obrigada, Sara. Abraço grande para você e para toda a equipe do podcast. Foi um prazer. E até a próxima. Até. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, é só vocês se inscreverem agora no nosso canal. Procura lá pro Papo de Laticínios no YouTube, se inscreva, aciona o sininho, assista os episódios, deixa um like lá no episódio, que isso ajuda muita gente a levar mais informação para o máximo de pessoas aqui do nosso setor. E siga também nossas redes sociais, só for procurar por @Papo de Laticínios e assistir os nossos cortes e interagir com a gente. Eu aguardo vocês, né, no próximo episódio, e eu aguardo vocês lá nas nossas redes sociais. Um beijo para vocês e até a próxima semana.